O que foi que Jesus fez? Uma situação difícil, passou por um momento, passou por um momento muito ajudou, né? E agora atualmente, as coisas que a gente tem, o mundo oferece, e a gente continua dando, assim, vendo as coisas do mundo, né? Pessoas que vivem, a gente vai dando crédito e achando que está tudo bem, está tudo bem. E é mais uma cilada, um maligno, né? Para tirar a gente da presença de Deus. E eu estava nessa situação, 3 carros, 4, 5 carros para mim, eu queria andar, moto para mim andar dentro de casa, mas era armadilha, né, irmão, né? Eu estou aliviado que eu vou de pé com a minha família, né? Glória a Deus. Caminhando, dando glória a Deus. E o que foi que Jesus fez? Hoje eu aceitei pelo estreito, pastor. Eu Olha o que Jesus faz. Jesus é fiel, amém? Ao desempregado. Mas a aparência, né? O orgulho era de tudo. E sai para batalha, para luta, e na perna dele, que ninguém vai ganhar outro, e a pessoa está colocada, né? E foi onde eu subi a minha vez, uma empresa dentro da Seara. Não é uma grande coisa, né? Mas para mim é muito importante. Deus abriu a porta do emprego. Graças a Deus por isso. Vai começar amanhã. Amanhã de manhã, hoje à tarde, meu telefone está campo, meu Deus, que é horrível. Deus abençoou. Está feliz? Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Glorifica o nome de Jesus bem forte. Só Ele é que pode nos ajudar. Amém? Só Jesus. A não ser Ele, não tem mais ninguém. Amém? Ele é fiel. Se nós buscar Ele, se nós acreditar nele, Ele vai ser fiel a nós. Amém? E Ele vai fazer aquilo que para nós é impossível, Ele vai fazer se tornar possível. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Todo mundo achou a palavra? Marcos capítulo 10, 46. Glória a Deus. Diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu tornes a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus
estrada afora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Essa história, ela já vem lá desde o começo da Bíblia. Amém? Que o povo de Deus, eles estavam nessa mesma situação que esse cego. Amém? No tempo de Jesus. O povo de Deus, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estavam no Egito, estavam mendigando. Amém? Estavam sofrendo, estavam gemendo, estavam passando muitas aflições, muitas dificuldades. E eles clamaram a Deus. E Faraó os perseguia, os maltratava, mas quanto mais eles apanhavam, quanto mais eles eram escravizados, mais eles clamavam, mais eles glorificavam a Deus, mais eles buscavam a Deus, até que Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés. Amém? E tirou aquele povo da escravidão, do sofrimento, e trouxe até a terra de Canaã. Diga glória a Deus. Por quê? Porque aquele povo, eles não estavam clamando em vão. Eles queriam Deus. Eles queriam servir a Deus. Eles queriam obedecer a Deus. Eles queriam andar com quem? Com Deus. Diga glória a Deus. O maior milagre que Deus fez e Deus continua fazendo na vida das pessoas não é só por nós clamar, não é só por nós pedir, porque qualquer pessoa pede a Deus, é ou não é? Mas quando é que Deus ele vai olhar para nós e vai atender o nosso clamor? É quando ele vê que quando você clama, por trás do seu clamor existe o desejo de seguir a Deus. Amém? Porque ele não quer só te curar, ele não quer só fazer um milagre e depois você viver de qualquer jeito. Não vai adiantar. Amém? Ele viu que Bartimeu, ele não estava só querendo um milagre, mas ele, depois de receber o milagre, ele ia seguir a quem? A Jesus. Quando a Bíblia diz, no versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Diga glória a Deus. Ou seja, o próprio Jesus disse: vá, pode ir. Ele falou: não, mestre, o senhor não entendeu. O senhor não entendeu ainda. Eu não quero só enxergar, não. Eu quero seguir o Senhor. Porque não adianta enxergar, mestre, e ficar longe do Senhor, porque é a mesma coisa estar cego. Eu vou enxergar e se eu abandonar o Senhor, eu não vou arrumar um emprego, porque quem abre as portas é o Senhor. Eu vou enxergar, mas talvez eu não vou conseguir ser feliz lá na frente, porque quem dá alegria também é o Senhor. Eu vou enxergar, mestre, mas se eu abandonar o Senhor, como é que eu vou conseguir a mulher para me casar e ser feliz? Porque é o Senhor que me dá a mulher, é o Senhor que me faz vencer, é o Senhor que me faz ser feliz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas quantas pessoas têm buscado a bênção de Deus depois de ter abandonado a Deus? É ou não é? Tem desistido de Deus. E nós não podemos desistir, nós temos que clamar. E a maior intenção que deve estar no nosso coração é depois continuar seguindo a quem? A Jesus. Porque se nós continuar seguindo Ele, se nós continuar andando com Ele, sempre vamos ter vitória, sempre vamos estar seguros, sempre iremos vencer, sempre iremos estar bem com Jesus. Amém? Porque Ele pode tudo, Ele faz tudo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele é que tem todo o poder, toda a autoridade para nos fazer vencer. Esse homem, a Bíblia diz que o único bem que ele tinha era o quê? A capa. Diga glória a Deus. Muitas pessoas lêem aqui, a pessoa não entende, acha que isso é uma coisa normal, mas não é. Amém? Como é que eu vou explicar? Por exemplo, essa capa era tão importante para ele, como, imagina uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, no tempo do inverno,
no tempo que faz 6 graus, até abaixo de 0, tem vezes que faz, o frio. Imagina a pessoa dormir na rua sem um cobertor. Como é que vai ser? Sem a capa. Assim era a importância dessa capa para esse servo. Amém? Porque lá em Israel é muito frio à noite. E de dia faz muito calor. E a capa, ela tinha uma grande importância na vida dele. Só que quando disseram para ele, tenha bom ânimo, porque Jesus, ele quer falar com você, levanta. A Bíblia diz que ele fez o quê? Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com quem? Ele tinha certeza, tanto que Jesus ia abençoar ele, a fé dele estava tão grande, que Jesus ia abençoar e que ele ia seguir Jesus, que ele não ligou para aquilo que ele tinha de mais importante. Amém? Ele deixou para trás o maior bem que ele tinha até aquela hora. Só que depois dali ele encontrou um bem maior do que a capa dele. Ele encontrou quem? Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, quantas pessoas ela tem algo na vida dela que está tomando o lugar de Jesus. E nós só vamos ser abençoados. Nós só vamos ser transformados. Como Bartimeu foi, se nós largar isso e seguir a quem? A Jesus. Largar aquilo que nesse momento é mais importante para nós, mas se nós for olhar pelo lado não vale nada. Nós largar aquilo e seguir a quem? O Mestre. Amém? Se nós fizer isso, o Mestre vai trazer para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Diga glória a Deus. Mas aí, por que as pessoas sofrem? Por causa da teimosia do seu coração. Porque se nós obedecer a Deus, se nós for fiel a Deus, não tem como Deus não se virar para nós e não nos abençoar. Não tem como. Amém? Não tem como a pessoa entregar a vida a Deus e na mesma hora Deus não se virar para ela e mudar a história dela. Não tem como. Porque Ele é fiel e Ele está esperando exatamente a pessoa entregar a Ele a vida para Ele mudar. Porque Isaías falou pela boca de Deus no capítulo 59: o que faz a separação entre vocês e Deus é o pecado. Ou seja, o pecado que vocês estão cometendo é que faz Deus ficar longe de vocês e Deus não agir em favor de vocês. Amém? O que faz Deus não mudar a nossa história, não abençoar a nossa trajetória é o pecado. Amém? É a incredulidade, é a falta de fé, a falta de temor, a falta de confiança, de esperança no Senhor, o que? Jesus. Quando Jesus viu que o cego, ele só tinha aquela capa e ele jogou ela, não quis nem saber e correu até Jesus, Jesus disse: então vai, porque a tua fé, o que? Te salvou. E antes disso, cada vez que ele gritava, que ele clamava, a multidão mandava ele se calar. Amém? Assim é hoje conosco. Quanto mais nós vamos na igreja, quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós faz as coisas para Deus, parece que o mundo inteiro está dizendo: não vai adiantar, pare, não adianta ir, não adianta fazer isso, não vai dar em nada. É ou não é? O mundo, o diabo, ele fala praticamente todo dia para nós: oh, não adianta não, Deus não vai fazer nada não. Não adianta ser crente, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia. Mas o povo dizia isso para Bartimeu. Quanto mais o mundo falava para ele parar, mais ele clamava, mais ele buscava, mais ele ficava ali firme, clamando aos pés de quem? Aos pés de Jesus. Mestre, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E ele não parou até que Jesus o quê? Não veio ajudar ele. Foi assim que Jacó fez. A Bíblia diz que Jacó veio abençoar. O anjo veio abençoar Jacó e Jacó se furou dele e eles começaram a brigar.
bater na coxa dele e ferir ele, para ele soltar o anjo. Ele disse: eu não lhe solto, se você não deixar a minha bênção aqui. Jacó brigou a noite inteira, a madrugada inteira com Deus, e só soltou Deus se Deus abençoasse ele. Amém? Ou seja, assim é que vai acontecer na nossa vida. Nós temos que lutar, nós temos que brigar o dia inteiro, todo dia. Amém? E nós assim vamos vencer, porque nós vamos chamar a atenção de Jesus. Ele vai ver a nossa fé e vai dizer: a tua fé te salvou. A tua fé de você estar aí lutando, gritando, clamando, não dando ouvido ao diabo, é que está fazendo você vencer. Amém? E Deus vai vir e vai mudar a nossa história. Diga glória a Deus. Assim como mudou a história de quem? Desse homem. Olha como era que era a vida desse homem. Ele era cego e mendigo. A vida dele não estava muito boa, estava? Tem vida pior do que essa? Ser um cego e mendigo. Ser cego e morar numa casa com familiar e tendo tudo para você, já não presta. Imagine mendigo. Imagine sozinho, hein? Um cego, muitas vezes dentro de casa. Um cego, muitas vezes arrodeado dos seus familiares. Os familiares não querem ajudar. Os familiares não querem levar ele para o banheiro, não querem levar ele para comer, não querem levar ele para passear. Imagina a pessoa só, hein? Ou seja, a vida desse homem era a pior possível. Amém? Ele estava vivendo o impossível, mas mesmo assim, ele viveu uma situação que homem nenhum, e ele nunca tinha visto nada, ninguém poder resolver o problema dele. Mesmo assim, ele ainda acreditou que Jesus podia resolver. Amém? Mesmo assim, ele continuou na certeza que mesmo que para ele e para o mundo era impossível resolver o problema, ele acreditou e não parou de clamar. Diga glória a Deus. Ou seja, nós devemos seguir esse exemplo e não devemos parar de seguir, não devemos parar de clamar, não devemos parar de suplicar, de orar, de vir na igreja, não devemos parar de confiar, porque vai chegar a hora, vai chegar o momento de Jesus vai ver o nosso clamor, vai ver a nossa súplica, a nossa oração e vai mudar a nossa história também. Amém? Vai mudar. Por quê? Porque Ele vai olhar para a sua fé. Ele quer ver em nós a nossa fé. E quando é que Ele vai ver a nossa fé? Quando Ele olhar para nós e ver que não tem jeito nenhum para nós e nós continuamos crendo. Não tem jeito nenhum para nós conseguir, mas nós continuamos ali, clamando, acreditando, confessando o quê? A vitória. Aí Jesus vai olhar: que fé é essa? Como Jesus pegou, foi até o centurião, que era um homem de outra nação, não conhecia Deus, e Jesus chegou perto dele, e ele disse: ó, eu vou lá na sua casa, curar o seu criado. Ele falou: não, mestre, não precisa o senhor ir. Sabe por quê? Porque eu sou autoridade, eu mando em 100 homens, e o que eu mando eles fazer, eles vão e faz. E o senhor é uma autoridade muito maior do que eu. E se o Senhor mandar os seus anjos, o que o Senhor mandar eles fazer, quando o Senhor dá uma ordem, uma palavra, o que o Senhor fala tem que se cumprir. Então não precisa ir na minha casa. A minha casa não é digna que o Senhor entre lá, porque eu sou pecador. Mande só a palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus olhou para ele e disse: eu nunca achei fé como essa, nem em Israel. Ou seja, Jesus anda atrás de achar em nós o quê? Fé. E se ele achar, pronto. Se ele achar em você a fé, ele diz: por mais que seja do tamanho do grão de mostarda, ele vai mudar a sua história. Porque ele quer achar fé. É a fé que vai fazer Jesus se admirar de você, vai fazer Jesus se aproximar de você
e dizer: o que é que você quer que eu faça? E Ele vai fazer o que você pedir. Diga glória a Deus. Então, creia. Não pare de clamar. Não pare de crer. Não pare de viver perto de Deus. Amém? Porque vai acontecer. Diga glória a Deus. Vai o que? Acontecer. Você tem que ter a certeza. Você tem que nunca desanimar. Porque Deus não falha. Deus é fiel. Diga glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Quando você mostra para Ele a sua fé, é impossível Ele não responder. É impossível Ele não dar a resposta para você. Porque Ele não é igual aos homens. Amém? Ele é diferente. Ele é Deus. Ele está vendo tudo que você está passando, tudo que você está vivendo. E Ele está esperando de você manifestar fé. Amém? Quando você manifestar, Ele vai olhar e vai dizer a mesma coisa que disse para Bartimeu: a tua fé te salvou. Diga glória a Deus. Quem é que vai me salvar? A nossa fé. Não vai ser homem nenhum, não vai ser religião, não vai ser nada nem ninguém. Vai ser a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Então, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, creia, confesse a sua vitória, porque Ele vai ver essa fé e vai te responder. Diga glória a Deus. Assim como Ele respondeu a esse homem, Ele vai responder a você. Amém? Quantas pessoas tem na Bíblia que agiram dessa mesma forma e Deus viu o que? A fé. Deus, Ele olhou para Daniel. O que foi que Daniel fez? Daniel, a Bíblia diz no capítulo 9, ele se vestiu de pano de saco, começou a jejuar e começou a orar diante da face de Deus. Amém? E começou a mostrar para Deus o que? Uma fé. Jejum, oração e humilhação. Ele tinha essa vida de fé. Ele vivia isso todos os dias. Amém? E aí, quando botaram ele dentro da cova dos leões, os leões comeu ele. Por quê? Porque ele tinha fé. Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viviam dessa mesma forma. Quando botaram ele dentro do fogo, o fogo matou eles. Porque Deus viu a fé deles. O rei disse: todo mundo tem que se dobrar diante da imagem. Todo mundo se dobrou, ficou só eles três em pé. Aí Deus olhou do céu e disse: que fé é essa? Eu nunca vi uma fé igual a essa. Eles estão dizendo para mim que preferem morrer do que obedecer o diabo. Então eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar eles morrer. Eu vou salvar eles. Eu vou livrar eles. Eu vou mudar a história deles. Porque eles mostraram para mim o que? A fé. Não se dobraram. Não se dobraram ao diabo. Não se dobraram a nada. Amém? Hoje, se você for um crente que não se dobra a doença, não se dobra o problema, não se dobra as dívidas, não se dobra a nada que venha contra você, Deus vai olhar para você do mesmo jeito que olhou para Daniel, que olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego, que olhou para Bartimeu. Amém? Do jeito que Deus olhou para eles e respondeu a sua fé, Deus vai responder a nós. Porque você não se dobrou. Diga glória a Deus. Quando as pessoas estão se dobrando, ela começa a vir na igreja, está tudo bem, ela vem. Aí começou um problema. Aí ela já fica desanimada, já não quer vir mais. Ou seja, se dobrou. Naquela hora que acontece um problema na minha vida e eu estou desanimado e não quero mais vir na igreja buscar Deus, por quê? Porque Deus não fez ainda um milagre, eu estou me dobrando naquilo ali. Mas se eu sou da fé, não importa o que vier acontecer, eu vou continuar adorando, eu vou continuar vindo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar com a minha mesma, o quê? Fé. Aí a pessoa se dobra ao diabo e ela depois vai reclamar, depois ela vai chorar, depois ela vai lamentar. Porque eu estou
você não fica em pé diante de Deus. Você não aprende a exercitar a fé em Deus. Amém? A exercitar a fé verdadeira. Diga glória a Deus. Não se engane. Deus, Ele exige de nós uma fé verdadeira. Diga glória a Deus. Uma fé o quê? Verdadeira. Eu estava vendo um vídeo de um pregador que foi considerado o maior profeta no século XX, no século passado. Ele estava completando 100 anos, esse homem. Aí, só que ele morreu com 56 anos de idade. Deus um dia apareceu para ele e disse que estava chamando ele para pregar, e Deus ia usar muito ele. E aí, o que Deus falou através do anjo, ele ia para uma caverna que tinha lá perto da cidade dele, da casa dele. Ele ia e ficava orando lá. E nesse um dia desse, um anjo de Deus apareceu para ele e disse: ó, aonde você foi pregar, eu vou curar, eu vou libertar. E aí, ele adoeceu, a mulher dele adoeceu, e as pessoas começaram a dizer: cadê? Você disse que tem Deus e a sua mulher aí não consegue ser curado pela sua oração. E aí ele ficou desanimado, ficou até com depressão, e não queria mais pregar. E aí um dia, ele despertou a fé, e foi até essa caverna onde ele costumava falar com Deus, e Deus falava com ele. E ele lá ficou e disse para Deus: Senhor, hoje eu vou passar o dia inteiro aqui, eu só saio quando o Senhor falar comigo. Eu só saio dessa caverna quando o Senhor falar comigo. E aí Deus mandou um anjo e disse para ele: ó, eu vou dar 2 sinais para você, que eu nunca abandonei você. O primeiro sinal é que você vai pegar na mão direita das pessoas doentes e elas vão ser curadas de qualquer doença. E o segundo sinal, assim como Jesus, ele podia ver o pensamento das pessoas e saber o que está dentro de cada pessoa, eu também vou dar esse dom a você. E aí ele começou, saiu da caverna e começou a ir onde tinha as pessoas doentes, e lá começou as pessoas a ser curadas. E aí começou a juntar gente. E chegou um tempo que ele ia fazer as cruzadas nas cidades, chamavam ele, e ele passava o dia inteiro, a multidão, ele tocando em cada pessoa. Quando ele não aguentava mais, ele deitava no altar, comia, dormia um pedacinho, depois levantava de novo e começava a tocar nas pessoas, e as pessoas sendo curadas. E virava a noite. E nisso, por muitos e muitos tempos, ele fazendo isso, Deus provou ele várias vezes. Uma vez Deus mandou um homem rico que foi curado, dar $1 milhão a ele. Só que Deus não queria que ele aceitasse. Ele pegou e mandou o homem voltar e não quis o dinheiro. E ele vivia em extrema miséria, o pregador. A casa dele era uma casa simples e ele não tinha nada. Ele vivia em favor. E muitas vezes as pessoas chegavam e ofereciam 20 mil, 50 mil, 100 mil, e ele toda a vida rasgava o cheque na frente dos homens e não aceitava o dinheiro, porque Deus disse para ele que não era para aceitar. E Deus sustentava ele, sustentava as cruzadas, Deus dava tudo e ele não gastava nada. Tudo eram os outros que ele dava, ajudava, e ele fazia a pregação. E aí, numa pregação, Deus revelou para ele que uma criança ia se acidentar e ia morrer, e ele ia chegar lá, ia pegar essa criança e a criança ia ressuscitar. E ele mandou as pessoas notar essa visão da Bíblia. Mandou: abra a sua Bíblia na página branca e anote como é a criança, os cabelos, o tamanho, a idade, tudo, porque vai acontecer. Aí ele foi para uma cidade nos Estados Unidos. Quando eles iam andando na rua, aconteceu um acidente com 2 crianças. E uma das crianças morreu e a outra estava muito mal. E aí eles foram lá, e quando ele viu a criança,
Ele percebeu que as características daquela criança eram igual à visão que Deus tinha mostrado a ele. E ele pegou e disse para o povo: se essa criança não ressuscitar, eu sou falso profeta, e eu quero que vocês apreguem uma talba nas minhas costas, dizendo que eu sou falso profeta. E ele foi lá, tocou na mão da criança, a criança levantou na hora, ressuscitou. E foi lá no outro que estava morrendo, tocou nele, e ele foi curado. E aí ele foi emagrecendo e ficando magro, e deu uma doença no estômago dele. E aí as pessoas diziam: pare de pregar, pare de fazer isso, de fazer o que você está fazendo, ou você vai morrer. E ele dizia: eu não vou parar, porque Deus quer que eu faça. E aí o anjo vinha, tocava nele, e ele era curado daquela doença. E assim foi até ele morrer. Ou seja, ele obedeceu a Deus, e Deus cuidou dele, Deus fez tudo para ele. Amém? No dia que ele desanimou, que ele deixou de servir a Deus, tudo deu errado na vida dele. Tudo deu para trás na vida dele. Por quê? Porque nós só conseguimos vencer se nós andar com esse Deus. Amém? Se nós estivermos com Ele, obedecendo a Ele, tudo na nossa vida vai dar certo, vai prosperar. Amém? Nós vamos ser abençoados. Se nós desobedecer a ordem dele, vai tudo começar a dar errado na nossa vida. Amém? Então, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar no Senhor todos os dias. E não devemos parar de ter essa fé. Não devemos parar de confiar. Porque Deus vai responder, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Diga glória a Deus. Assim como Deus, Ele respondia no passado, Ele vai responder hoje. Amém? Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E nós é que devemos começar a viver como aqueles da Bíblia viviam no passado. E se nós viver como eles viviam, nós vamos ter as mesmas respostas que eles tinham. Amém? Se nós andar como eles andavam, nós vamos ter as mesmas respostas que eles tinham de Deus na época. Diga glória a Deus. E aí Deus, Ele vai se manifestar para curar, para libertar, para transformar, para fazer maravilhas na nossa casa, na nossa família. Diga glória a Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Então fique de pé em nome de Jesus. E não pare de acreditar, não pare de clamar, não pare de fazer a vontade do Senhor. Em nome de quem?